até me chamar, que ele que vai dirigir. Não, estava com outros... Não, estou com ele aqui ligado. O Antônio que regula ali. Já estou agitado, porque eu já vi dele a reunião de diretoria. Depois está tentando resolver o problema do computador, agora a maquininha não entra. Boa noite a todos. Acho que agora vamos me ouvir. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. E vamos dar início à nossa reunião pública de sábado. Aí você fala assim, mas por que você está falando isso, Antônio? Porque está sendo gravado. Então as pessoas que vão me assistir futuramente têm que saber do que se trata, certo? E invertendo um pouquinho alguma pergunta que é feita no início, no final da palestra, eu vou perguntar o seguinte: quem visita hoje a gente pela primeira vez? Qual o seu nome? Alessandro, você quer me ajudar a fazer a abertura? Escolhe para mim um número de 1 a 100. 7. Isso é para a gente ler a mensagem de abertura. Vamos ver o que você escolheu para a gente. Desânimo. Isso é do livro Minutos de Luz, de Pastorino. Tá? Então, são mensagens curtinhas que a gente lê no início de todas as reuniões. Desânimo. Você não deve entregar-se à depressão ou ao desânimo ante atitudes que tenha tomado, contrariando a lei do bem. Não deve igualmente vangloriar-se face a gestos positivos que tenha tido em alguma circunstância. Somos todos aprendizes na escola universal da evolução. Errado, procuramos evitar novos erros para progredir sempre. Acertamos, interiorizamos valores positivos que se devem tornar naturais em nossa maneira de ser. A vida é pródiga em oportunidades edificantes. Por isso mesmo, cada um de nós é chamado constantemente a testes que nos auxiliam a avançar ao encontro de novos horizontes e compreensão, harmonia e paz. Muito bom. Vamos elevar nossos pensamentos. Mestre Jesus, mais uma vez chegamos à tua casa. Com um olhar, muitas das vezes, entristecido ou alegre. Aos alegres, mestre, nós doaremos boas energias. Aqueles que chegam tristes, como fizestes há muito, nós abraçaremos. Protege-nos, Senhor. Todos nós, especialmente ao nosso palestrante de hoje, que trará as verdades e as boas mensagens que deixaste na terra para todos nós. Que sigamos em frente com a boa ideia de aprendermos o bem, a sermos felizes. Que assim seja. O palestrante de hoje é uma pessoa que você já conhece, está todo dia aqui, abre e fecha. Eu vou fazer a brincadeira ao nosso porteiro, que ele abre e fecha a reunião. Né? Mas hoje ele vai ter um trabalhinho a mais. Né? Mauro Pomar. Mauro, vamos trabalhar. Acho que caiu aqui. Já um probleminha de... Acho que caiu. Está na tua bolsa. Sabe onde é a tua bolsa? Botar esse microfone. Tá? Aí tira aí. Alô, alô. Conseguiu? Regular ali? Queridos amigos, muito boa noite. Que Jesus nos envolva a todos, né? E nos permita aí na noite de hoje fazer uma grande reflexão, né? Toda vez que a gente tem que preparar um tema, né, dentro de um tema livre, né, a gente sempre fica na dúvida assim, o que a gente vai trazer, né? A gente está sempre escutando, falando alguma coisa, então a gente sempre fica pensando, vamos trazer alguma coisa nova ali.
E aí, pensando nisso, eu escolhi esse tema meio estranho, né, que é um espírita ali a caminho da perfeição, e trouxe uma ferramenta para a gente conversar um pouco sobre ela, mas o foco não é a ferramenta, a gente usar a ferramenta, na verdade, para ver e trazer algumas reflexões para a gente à luz do Espiritismo. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ali. Ok. A ferramenta que eu vou usar é essa da janela de Johari, né? A Johari é uma ferramenta de recurso humano, né, de RH. Quem trabalha com RH conhece a ferramenta, né? E ela é, na verdade, uma analogia, né? O nome dela é uma contração aí dos dois autores, né, que é o Joseph Hebb, e ele fez um diagrama. Esse diagrama nos ajuda a gente a pensar um pouquinho. E aí a ideia, a gente vai conversar sobre o que é a ferramenta e aí vamos ver como é que a gente reflete em cima dessa ferramenta. A ferramenta é muito simples. A gente tem, na verdade, né, 4 quadrantes. Um deles é quando eu conheço, ou seja, é conhecido por mim. Isso é uma ferramenta utilizada para a gente ver relacionamentos. Então, vocês vão ver que a gente vai falar muito de relacionamento, mas isso tem a ver também com a nossa vida, com as coisas que a gente faz, os relacionamentos que a gente tem. Então, uma das colunas é quando é conhecida por mim, pelo meu eu, ou seja, eu sei, eu conheço essas coisas, né? Já as coisas vão ficar mais interessantes. Tem uma outra coluna que é uma coluna que eu não conheço. Eu não conheço. Pode outros conhecerem ou não, mas eu não conheço. Eu não me reconheço nessa situação. E se a gente pegar as linhas, né, os outros conhecem ou os outros não conhecem. Então é uma coisa muito simples, é uma brincadeira muito simples que a gente vai conversar aqui e vamos ver a nossa dificuldade nisso e como é que a gente faz para ser um espírita a caminho da perfeição. Então, nessa criação de Johari, ele cria então 4 quadrantes. Primeiro, nós vamos abordar cada um deles, tá? O primeiro é onde ele considera que você tem uma janela aberta. Qual é a janela aberta? Eu me conheço e os outros me conhecem também. Então eu sei quem eu sou, eu sei as dificuldades que eu tenho, eu sei as virtudes que eu tenho e o outro também me conhece. Quando eu vou para o quadrante da janela oculta, né? A janela oculta significa eu me conheço, eu sei quem eu sou, mas tem coisas que os outros não sabem quem eu sou. Então essa é uma janela oculta, os outros não conseguem me enxergar na minha plenitude. Eu tenho noção das minhas dificuldades, mas os outros não têm noção dessa minha dificuldade. Essa é a janela oculta. A outra, uma janela também muito interessante, que a gente vai trabalhar bastante aqui, que é a janela cega, né? O que é a janela cega? Eu juro que eu não sou isso daí. Mas todo mundo que eu encontro insiste que eu sou. E eu acho que eles estão errados, porque, na verdade, eu não me reconheço esta pessoa. Existe uma coisa que eu me desconheço, eu não sou essa pessoa. Ou eu acho que eu não sou a pessoa. Mas todo mundo acha que eu sou essa pessoa. Então, essa é a janela cega. E a última, né, que é a janela desconhecida, que nós também vamos comentar, né? Obviamente, eu não me conheço, eu não sei, entrou numa área que eu desconheço, e os outros também desconhecem. É uma janela estranha, a gente vai conversar um pouquinho dessa janela à luz das reencarnações. Bom, uma consideração interessante para a gente começar é que essas coisas não são estáticas, essas janelas, elas mudam de tamanho. Fala a verdade, também muda até com os relacionamentos, mas nós vamos abordar mais a questão da evolução. E, obviamente, essas janelas vão mudando com a evolução. Então, a nossa capacidade de nos relacionarmos
vai também mudando conforme nós vamos evoluindo dentro dessas janelas, né? Então vamos pegar agora a primeira janela. Essa é a janela que a gente acha que seria a janela ótima, né? Eu me conheço e as pessoas então me conhecem também. Porém, tem uma questão aqui, né? Quer dizer, elas me conhecem nas coisas boas, mas também me conhecem nas coisas ruins, né? Porque, em geral, o que a gente tende a fazer com essas janelas? A gente coloca as coisas boas aqui, mas colocamos as coisas ruins aqui ocultas. E isso dá muita dificuldade no próprio relacionamento, é uma coisa que a gente vai conversar aqui, né? Porque é uma área de conhecimento comum partilhada por todos. Então, nessa aberta, é onde você tem troca de informações. Então, obviamente, se eu não consigo trocar essas informações, como é que eu vou ter um bom relacionamento? Qualquer relacionamento, eu vou falando, vocês vão pensando no relacionamento de vocês, né? Como é que eu vou ter um bom relacionamento se as pessoas não me conhecem como eu efetivamente sou? Eu preciso acertar esse meu autoconhecimento, que a gente vai falar muito hoje, com essa percepção que as pessoas também têm, inclusive e principalmente dos pontos negativos da minha vida, né? Porque às vezes a gente encontra com as pessoas, antigamente a gente conversava muito sobre essa coisa de namoro e casamento. Namoro e casamento é uma coisa simples. No namoro você só vê as virtudes, no casamento você só vê os defeitos. Então está resolvido. Está namorando, depois casou, está resolvido. Não você só vê as virtudes. Então observa que tem uma janela oculta no processo do namoro, e essa janela oculta, pelo próprio relacionamento, ela vai se abrir depois. E quando ela vai se abrir depois, a gente acaba valorizando mais as rusgas do que os pontos favoráveis da relação. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas observa que precisou abrir um pouco mais a janela para eu poder entrar num relacionamento verdadeiro. Porque enquanto eu não conheço a outra pessoa na sua totalidade, eu tenho muita dificuldade de entrar num relacionamento verdadeiro, né? Então, eu preciso ter uma sinceridade recíproca. Mauro, a evolução? Sim, nós vamos conversar sobre isso, que a evolução vai nos levar à necessidade de uma sinceridade recíproca. Vai me levar a eu olhar para o outro e eu me abrir para o outro, inclusive e principalmente dentro das minhas dificuldades, das minhas limitações, minhas fraquezas, para eu poder criar relacionamentos verdadeiros. Vamos continuar. Essa é a janela mais fácil, né? A outra janela é a janela oculta, né? E aqui já vem o Johari, né? Eu peguei esses textos até do site ali que eu mencionei antes, né? O de Tigre, né? E ele tem umas questões assim interessantes que ele já vai começando a colocar algumas coisas de por que é que você vive, então, com uma janela tão aberta da face oculta, né? E é isso que a gente quis dizer, e é isso que a ferramenta vai falando. Dependendo de como é o seu relacionamento, você abre mais uma janela ou fecha mais essa janela. Então, no nosso caso aqui, que a gente está conversando, a janela oculta significa o quê? Eu escondo, por algum motivo, eu escondo das outras pessoas para que elas não me vejam na minha totalidade. Então, eu escondo, então eu vivo com essa janela oculta muito grande. Agora, por que eu faço isso, né? Aí o Johari já começa a colocar por algumas questões de insegurança, status, medo da reação. Se eu for me mostrar assim, o que vai acontecer com as pessoas? Estou eu aqui fazendo palestra, e se as pessoas me conhecem na plenitude, como que elas vão pensar que eu estou aqui fazendo palestra e eu sou uma pessoa com tantas deficiências? Observe que esses medos que nós vamos desenvolvendo vai nos levando a ocultar das pessoas
quem nós somos. E é impossível, a gente vai ver isso, é impossível amar as pessoas que nós não conhecemos. Então, vamos conversar, porque a nossa questão é falar sobre amor, né? Preferem falar pouco e ouvir muito. Por que ela não fala muito? Se comprometer, que se eu falar muito, as pessoas vão perceber quem eu sou. Então, eu escuto bastante. Então, você observa, né, que se tem nos grupos, vai ser interessante hoje, que a gente vai olhando assim, a gente vai imaginando as pessoas, você percebe que tem no grupo a pessoa que está sempre caladinha, não fala nada, ouve tudo, mas não fala nada. E aí você pergunta, por que a pessoa não está falando? Por que ela não está se apresentando sem a janela oculta? Por que ela faz questão de manter essa janela oculta das pessoas? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que convive, quando às vezes a gente está no estudo, né? Estudo sistematizado, por exemplo, que a gente junta as pessoas, a gente está lá no estudo e a gente vê que tem ali pessoas que não falam. Por que elas não falam? O que as impede de abrir a sua janela? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. O outro, então, é essa janela cega, né? O ponto cego é aquilo que os outros veem em nós e que nós mesmos não somos capazes de ver, né? Essa é a janela que mais me interessa até na nossa questão, né? Por que a gente não consegue enxergar quem nós somos e os outros veem? Porque quando eu não consigo enxergar e os outros também não veem, eu chego à conclusão que eu estou na janela desconhecida, que é a última delas, né? Eu estou nessa janela do inconsciente, que a gente vai conversar um pouquinho rápido sobre ela, mas eu posso entender. Mas quando os outros conhecem, por que meus amigos não me falam quem eu sou? E se eles me falam, por que eu não escuto? Por que eu não consigo escutar quem eu sou? Porque eles me conhecem, eles sabem. Observa que eu estou na face, que é a face cega, em que eu não consigo ver o que todo mundo está vendo. Por que é que eu não consigo ver o que todo mundo está vendo? Então, vamos avançar um pouquinho. Bom, o nosso objetivo, como eu falei para vocês, é nos levar para uma reflexão. Então, vamos conversar, tentando refletir um pouco naquilo que a gente faz, né? Primeiro, na janela oculta, né? Quem é a janela oculta? Janela oculta é que eu me conheço, mas as pessoas não. As pessoas não me conhecem em verdade. Como é que eu posso ser amado pelas pessoas? Ser amado é uma necessidade que todos nós temos. A gente tem uma necessidade de amar e tem uma necessidade de ser amado. E isto caracteriza a evolução. A gente pode ver que as pessoas que são espíritos mais evoluídos, elas têm uma capacidade de amar, que é uma coisa fantástica, e nós as amamos também com uma intensidade muito grande. Então, elas desenvolvem essa capacidade. Conforme elas desenvolvem essa capacidade, né, eu pergunto assim, por que é que eu não quero mostrar as minhas fragilidades? É possível amar alguém que é um ícone, que é uma pessoa perfeita? Primeiro, é possível ter no mundo de provas e expiações pessoa perfeita? Não. Então, essa é uma resposta importante. Se não é possível e eu não consigo enxergar naquela pessoa as fragilidades dela, qual é a relação que eu vou ter? Ela tem alguma coisa. Eu não estou na janela aberta. Porque se eu estivesse na janela aberta, eu, obviamente, estaria me relacionando na minha totalidade. Como eu não estou, eu fico pensando assim, qual é meu receio? O que está me impedindo hoje, de mostrar as minhas dificuldades? Eu acho que as pessoas vão me rejeitar. Eu acho que eu vou ser excluído daquele grupo. Consegui encontrar um grupo de amigos. Agora eu vou me abrir, as pessoas vão enxergar minhas dificuldades, vou ser excluído. Por que eu acho que eu seria excluído se eu me mostrar como eu sou para as pessoas? Por que eu acho? O que tem por trás disso
que nos impede da gente buscar ter uma abertura maior. E eu vou falar com vocês alguns mecanismos, né, para a gente tentar ter uma abertura maior aqui hoje, né? A janela cega é uma reflexão direta da nossa vida, né? Porque é que os outros veem uma coisa que eu não consigo ver. O que vocês acham que a gente não consegue ver uma coisa que os outros veem? O que vocês acham? Oi? Orgulho. Orgulho já é um grande problema para a gente, né? Alguma coisa dentro de nós que nós temos que combater, por isso que o título é O Espírito a Caminho da Perfeição, alguma coisa dentro de nós, a trave dos olhos. Por isso eu ia tentar trazer um texto bíblico, né, que Jesus cita isso exatamente na trave dos olhos. Nós temos dificuldade de enxergar, de nos enxergarmos, né, dentro de um espelho, né? A gente tem essa dificuldade. Mas se eu tenho essa dificuldade e o outro tem a facilidade de enxergar, porque também está na mensagem de Jesus, né, a facilidade que a gente tem de enxergar no outro, por que essa visão do outro não consegue se transformar em realidade? Porque quando eu não sei e ninguém me diz nada, eu não sei e não fui alertado daquilo. Mas vamos conversar um pouco. Por que a pessoa me alerta, então, e eu acho que não? Vamos ver. A janela desconhecida, né? A gente acabou de falar, Marcelo lembrou bem a questão na trave, nos olhos que nós não queremos ver. Em geral, né, naquele texto que aparecia, né, do Johari ali, são pessoas retraídas, distantes e fechadas. Ou seja, quanto mais fechado eu for, mais desconhecidos nós vamos vivenciar nas relações. Então, terminei a parte teórica do Johari e agora vamos entrar na parte espírita do Johari. Aonde estão os espíritos puros em relação a essa janela? A janela aberta, né? Por quê? Porque não tem nada que eles não conheçam. Então, observa, a parte do desconhecido, ela não existe, porque eles vão cada vez mais introspectivamente aprofundando o seu ser para descobrir quem nós somos realmente, que é o grande tema nosso aí do autodescobrimento. Então eu tenho que mergulhar nisso, ok. Por outro lado, eu não tenho o porquê me ocultar. Por que eu vou me ocultar? Eu me mostro como eu sou e as pessoas vão me olhar como eu sou, aceitando ou não. Observe que a gente às vezes fala de espírito evoluído, aí diz assim, não, espírito evoluído todo mundo vai aceitar. Não é verdade. Se você estiver numa rodinha, onde todo mundo está querendo bater, e você chegar e dizer assim, Jesus falou para oferecer a outra face, imediatamente você está excluído, desmancha a rodinha. Ou a rodinha foi embora, ou a rodinha te botou embora. Porque a rodinha não espera isso de você. Ela quer exatamente que você entre na mesma faixa vibratória daqueles que estão conversando. Então, observa, mas ele não tem, o espírito mais evoluído, não tem essa janela oculta. Ele não está com receio de se mostrar como ele é e o que ele pensa. E ele simplesmente aborda a forma com que ele pensa. O que não significa que as pessoas vão gostar disso ou vão aceitar isso como uma proposta para a vida delas. Mas, ainda assim, ele se mostra, observa, né? Jesus, né? Aí eu peguei e separei aqui várias janelas aqui só para a gente conversar, né? Não tem que esconder, e o nosso modelo e guia Jesus, né? Então, Jesus é o grande modelo nosso. Então, observa, Jesus se mostrou como ele é, com os valores que ele tem. E a rodinha gostou de Jesus? Não gostou de Jesus e pregou Jesus.
Pregou não, vou usar o tempo correto. E pregamos Jesus na cruz. Quer dizer, a gente estava lá, a gente estava pregando. Então, pregamos Jesus na cruz. Então, obviamente, os valores que ele trouxe não encontraram eco nos nossos valores, mas nem por isso ele deixou de ser assertivo na questão do sim, sim, não, não. Esse foi um tema que a gente uma vez estudou na GET, aliás, um dos grandes temas de estudo na Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis foi exatamente essa questão do sim, sim, não, não, que é uma coisa difícil para a gente falar, porque a gente tem uma ideia de que falar não é uma coisa ruim. Né? A gente associa falar sim como uma coisa boa, não sei porquê, a gente associa falar sim com uma coisa boa e não como uma coisa ruim. Mas Jesus foi bem claro, ele falou sim, sim, não, não. Ele não falou sim, 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 não. Observa, não tem 3-1 aqui. O negócio foi sim, sim, não, não. Então, aparentemente, o processo educacional que Jesus utilizou e utiliza para conosco, ele passa pela assertividade. Passa por dizer, ó, isto daqui vai ser bom para você, isto aqui não vai ser bom para você. Observa que não passa por carregar no colo, passa por dizer, isto vai ser bom, isto não vai ser bom. Por quê? O que vai acontecer se eu não disser que isto não será bom? Qual é a consequência de eu não dizer que isto não será bom? O que vocês acham? Qual a consequência disso? Eu só digo sim. Então, do sim, sim, não, não, eu só digo sim, sim. Qual é a consequência disso? Frustração? Mas qual o impacto no outro? Isso. Então, o traçar limites na vida, ele é algo fundamental para nós. Né? Se a gente não traçar os limites, como é que a gente vai lidar com a sociedade? Então, eu vou estar criando, né, processo educacional, estou criando pessoas dentro de uma redoma, mas a sociedade vai cobrar esses limites. Mas se eu criei numa redoma, vai ter um momento em que vai sair da redoma. A hora que sair da redoma, nós vamos ter dificuldades com o não. Então, o sim e o não fazem parte do processo educacional. Né? É claro que eu estou dizendo o sim com o porquê do sim e o não com o porquê do não. Porque senão ele não tem nenhum processo pedagógico, ou seja, eu não estou educando ninguém se eu não digo porquê que é não ou porquê que é sim. Mas o sim e o não fazem parte desse processo educacional. E Deus, que é nosso Pai, obviamente, cria os mecanismos para que a gente possa ter um efeito benéfico quando a resposta é sim e um efeito maléfico quando a resposta é não, porque esse mecanismo é que nos realimenta. Né? Ou seja, cada vez que eu falo sim e o Pai me dá mais oportunidades, mais talentos, isso reforça o meu processo educacional. A hora que ele fala o não, porque eu estou me desviando, vem as dores, quando vem as dores, reforça o meu processo educacional, porque eu sou obrigado a voltar, porque eu não vou caminhar com dor. Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho dentro agora do espírita a caminho da perfeição. Então, o tema que eu queria trazer para vocês, ele tem, na verdade, duas questões fundamentais, que é como é que eu avanço para cá e como é que eu avanço para baixo. Como é que eu avanço para a direita? Pelo autodescobrimento. Então, se eu não sei quem eu sou, eu preciso me autodescobrir quem eu sou. Então, e se eu falei que o espírito puro é um espírito que transaciona conosco sempre dentro da janela aberta, obviamente o processo de evolução nosso é caminhar mais para a direita com o autodescobrimento e mais para baixo com a transparência, que foi o que eu coloquei para ele. Porque quanto mais transparente eu for, mais as pessoas vão me perceber na minha plenitude. E quanto mais
eu me descobrir, mais eu vou estar abrindo a minha janela. Então, o que é a nossa reflexão de hoje, nessa meia hora que a gente tem? É como que a gente faz para caminhar com a nossa janela, independente de qual seja a janela nossa que esteja mais aberta, como é que a gente caminha rumo à perfeição, ou seja, como é que eu caminho para o autodescobrimento e como é que eu caminho para a transparência. Então, essas são as reflexões para a gente no dia de hoje. Né? O Livro dos Espíritos, né, pergunta 919, já coloca, né, Kardec já faz uma pergunta, que é qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. Né? Na verdade, isso está escrito, né, no oráculo de Delfos, né, em Atenas. Então, né, essa é uma alusão a Sócrates, né, do conhece-te a ti mesmo. Então, vamos lá, vamos tentar nos conhecer. Agora vamos começar a trabalhar as questões mais práticas da nossa vida. Né? Às vezes a gente fala na teoria e tem uma ideia de que a gente leu num livro, né? Lemos num livro aqui, é bacana, eu recomendo, esse livro é ótimo, leia o livro. Vamos falar, inclusive, desse ler livros aqui. Mas agora vamos entrar no aspecto prático do feedback. Alguém nos deu um feedback. Antes de dar o feedback, alguém vai nos dar um retorno sobre alguma coisa que acha da gente ou que acha do que eu fiz. Aí a pessoa diz assim, Mauro, eu posso te dar um retornozinho? Posso te dar um feedback? Como que isso bate no Mauro? Então a primeira questão para reflexão é, toda hora que alguém chega para a gente e diz assim, posso falar uma coisinha para você? Qual é a primeira sensação que a gente tem? Cômodo, já vem crítica, julgamento e pronto, vai acabar meu dia. Eu já oro assim, dá para ser amanhã, porque hoje está um dia tão bom até agora, já vi que vai estragar o meu dia. Então a gente está, de alguma forma, com a janela fechada para alguma coisa que pode nos ajudar dentro daquela questão que a gente falou da face cega. Porque o feedback vai ser fundamental para o autodescobrimento, porque eu tenho dificuldade de enxergar a trave no meu olho. Como eu não enxergo a trave no meu olho, a única chance que eu tenho, porque eu tenho uma deficiência oftalmológica aqui nesse processo, eu não consigo enxergar o raio da trave no meu olho. Como eu não consigo enxergar, os outros estão vendo, porque os outros têm essa facilidade de enxergar o argueiro no olho do outro. Então, se os outros têm essa facilidade, eles vão me dar o feedback. Mas quando eles forem me dar o feedback, eu vou estar com a janela fechada. E se eu tiver com a janela fechada, não adianta falar. Não adianta você dizer, porque eu já estou pronto para negar. Quando você começa a falar, eu já estou começando na minha mente a gerar toda a argumentação para mostrar que você está errado. Observa, não tem a reflexão. Não tem a reflexão, a pessoa está entrando com alguma coisa, você imediatamente já está desenvolvendo na sua cabeça como é que eu vou mostrar para essa pessoa que ele está errado. Porque, na verdade, eu estou certo. Porque, na verdade, eu não sou assim. Então, a primeira coisa interessante dessa questão dos feedbacks é que eu não estou muito aberto a estar no feedback. Então, o que é estar aberto para os feedbacks, né? É eu dominar o meu orgulho e minha vaidade. Então, essa foi uma das coisas que vocês falaram, né, que nós vamos começar a abordar. Enquanto eu não trabalhar isso, porque o que me impede de receber uma crítica e olhar para a pessoa e falar assim, você tem razão. O que me impede? Se ele tem razão, então eu não tenho razão. Se eu não tenho razão, então eu estou errado. Se ele está certo, eu estou errado, eu não quero estar errado. E qual é a dificuldade de eu estar errado? Ele vai achar. Aí volta a questão da janela de Johari que a gente está conversando. E o que ele vai achar acaba moldando o meu comportamento, a forma com que eu vou receber o feedback.
Mauro, há um monte de feedback, a grande maioria dos feedbacks, inclusive, elas não são verdadeiras. Não são feedbacks verdadeiros. Assim, e devem ter alguns que são. A questão não está no feedback que eu recebi, a questão está na reflexão que eu estou fazendo sobre aquilo que eu recebi para o meu autodescobrimento. Meu objetivo não é dizer se eu estou certo ou estou errado. O espírito a caminho da perfeição é como é que eu faço para refletir naquilo que estão me dizendo. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de me descobrir. E se aquele feedback for verdadeiro, se não for verdadeiro, eu fiz uma reflexão, filtrei e cheguei à conclusão que aquilo não era pertinente, problema nenhum. Mas isso pode ter me ajudado a eu refletir e com essa reflexão eu ter me descoberto um pouco mais. Mais uma pergunta para vocês. Quem dá mais feedback para a gente? Os amigos ou os inimigos? Que coisa interessante, né? E aí tem dois processos interessantes nessa resposta de vocês. Realmente, os inimigos têm essa facilidade de dar os feedback para a gente. Está só esperando a oportunidade ali. Hoje eu vou descarregar ali do balão. Então é fácil. E isso, observa que é quem me enche de material de reflexão. Se eu tiver ouvidos. Mas se eu já rotulei, já estereotipei, já disse que ele está cancelado da minha rede, usando lá o linguajar do jovem, cancelei já da minha rede. Então, eu cancelei da minha rede, obviamente, não vou nem ouvir. Já cancelei o feedback. Aliás, vamos exatamente conversar sobre isso. Se eu já cancelei o feedback, como é que eu vou ouvir o feedback? Não tenho mais como ouvir o feedback. E a outra questão interessante na resposta de vocês é que amigo é esse que não ajuda a você se conhecer? E por quê? Para continuar seu amigo. Então, porque parte do princípio que se eu for dizer para a pessoa que eu amo, que é meu amigo, se eu for dizer para ela a verdade sobre ela, ela vai ficar muito irritada e vai deixar de ser um amigo. Que volta à questão da janela de Johari. O medo que eu tenho de perder as pessoas. Porque eu acho, o que volta contra a ideia da assertividade do Cristo, do sim, sim, não, não. Porque, obviamente, eu estou já com receio de que eu vou perder essa amizade. Não o que você quer ouvir, diz o que você precisa ouvir. Isso é uma coisa bilateral, essa que eu acho que é a questão da gente, da reflexão. Ele tem uma bilateralidade nesse processo. Ele tem a questão de eu quero passar para as pessoas por amor, eu quero passar para as pessoas algo que vai fazê-las perceber, se autodescobrir e, portanto, melhorar no seu processo de avaliação da vida. E faço isso por amor. E o outro deve receber por amor. E ele deve pensar nisso, principalmente se achar que não é verdadeiro. Se achar que é verdadeiro, você só reforçou a crença dele. E se eu estou com a minha vaidade, doido para ouvir, Narciso acha feio que não é espelho, essa é a frase ali do Caetano Veloso. Então, se eu estou doido para alguém reforçar o que eu acho de mim mesmo, e alguém me dá uma impressão completamente diferente daquilo que eu esperava, obviamente, se eu souber, se eu tiver a habilidade de refletir sobre isso, a isenção, Mauro, eu não consigo, porque a hora que bateu, é que nem bateu, levou. Então, ok, mas vá para casa e pense nisso. E pense nisso. Por quê? É a reflexão que vai te levar ao autodescobrimento. Então, o feedback tem que ser construtivo, mas se o feedback... O que é ruim para quem está transmitindo. Para quem está recebendo, esse é o nosso exercício de espírito evoluído. Para quem está recebendo, ele deveria ainda assim servir de reflexão para a gente. Então, esse é o motivador da noite de hoje. As pessoas são o que elas são.
e elas interagem conosco da forma que elas conseguem, porque elas têm suas limitações. A forma com que eu lido com elas é um problema meu. Eu me empodero disso. E como eu me empodero disso, eu me empodero da minha felicidade. Porque a forma com que eu vou receber isso é um problema meu. A pessoa tem dificuldade. A pessoa tem dificuldade, ela extravasa aquilo com dificuldade. A hora que você tem uma pessoa, só para dar um exemplo, entendi que não é a sua pergunta, Fernando, mas você pega um garoto da rua, passou na rua, a vida dele apanhando de todo mundo, apanhando, sem ter o que comer e tal, e aí você passou na frente dele. Observa que eu não acho que ele deva agredi-lo, mas eu entendo que ele está se expressando de acordo com as dificuldades que ele teve. E ao ter essas dificuldades, se eu recebo esse feedback como algo construtivo para mim, eu vou olhar e falar assim, eu como sociedade estou falhando. Eu preciso fazer mais. O que eu estou fazendo não é suficiente. Observa que é uma forma diferente de você enxergar o mesmo problema. O problema é só, você saiu ali, o cara pegou, te roubou, te assaltou, te deixou ali, e você está olhando e fala assim, eu o abandonei. Eu tenho que me apropriar disso. Então você recebe o feedback. Mauro, você não está entendendo, isso é porque faz tempo que você vai lá não vai no centro do Rio, porque se você for no instantinho, você vai mudar de ideia. É possível, mas ainda assim fica a exortação. Eu, Mauro, preciso desenvolver essa habilidade de enxergar as pessoas e receber os feedbacks, refletir nos feedbacks, ainda que eles sejam dados de forma não construtiva. Os amigos têm essa facilidade que a Fernanda falou, que é dar o feedback da forma construtiva. E muitas vezes nós nos omitimos de fazer esse processo com medo de perder a amizade. Mas seria o melhor feedback. Por quê? Porque ele é dado com amor. Você fala com seu filho uma coisa que seu filho fez errado, você faz isso com amor. E a hora que você faz isso com amor, você está dando um feedback, está dando um feedback com amor. E isso facilita, porque se você não der o feedback, a sociedade vai dar. E a sociedade vai dar o feedback, não é da mesma forma amorosa que você gostaria de dar para os seus filhos. Arte de aprender com a diversidade, né? Nós, em geral, achamos, é difícil lidar com pessoas diferentes, né? Ih, já vai embora o tempo, tem que correr. É difícil a gente lidar com pessoas diferentes, né? Mas a gente só aprende com as diferenças. Então, se eu só tivesse com pessoas iguais a mim, eu não aprenderia nada. Mas quando eu lido com a diversidade, eu tenho dificuldades com a diversidade. Por quê? Porque pensa naquilo que eu acho que não é o correto. Mas eu acho que não é o correto. Se eu não refletir, eu nunca vou saber se é ou não é o correto. E mais, falei para vocês no início que tudo isso é temporário, tudo isso vai avançando com a evolução. Então eu preciso avançar com a evolução nesse processo para que as pessoas, com a diversidade, eu consiga aprender a olhar com outros olhos que eu não estou conseguindo. Então a diversidade é um grande educador para a gente, né? A grande reflexão, né, que a gente faz, que a gente sempre recomenda, né, como espírita, né, a gente tem essa prática, sempre reflita nos erros e nos acertos. Antes de dormir, reflete em tudo que aconteceu, de certo, de errado, para um processo de aprendizado, de autodescobrimento. Mas mais do que isso, aprende a refletir nos acertos e nos erros dos outros. Porque os acertos e erros dos outros, observa que não vai o julgamento, a crítica, é reflexão de aprendizado para a gente, de autodescobrimento. É você ver, puxa vida, aquela pessoa é uma pessoa tão boa, tão inteligente, como é que ela não percebeu isso? Será que eu não estou percebendo algumas coisas também? Observa que a hora que você aprende com o outro, você traz isso para a prática para você. Como é que eu passo a lidar com isso? Vamos entrar na outra janela, né? Que é a janela da exposição, né? Eu estava conversando com vocês exatamente como é que eu
descubro quem eu sou. E eu estava falando para vocês 2 grandes elementos para essa descoberta. Essa reflexão que a gente faz e como que eu recebo os feedbacks. Quanto mais feedback, mais oportunidades eu estou tendo de aprendizado. E quanto mais reflexão eu faço, mais eu me autodescubro. Ora, se eu vou me descobrindo nesse processo, obviamente eu estou avançando na janela para lá. Agora vamos pensar como é que eu avanço na janela para cá, né? Eu tenho que ter transparência. Então as pessoas têm que me conhecer como eu sou, né? Só que a sociedade tem um problema. A sociedade que somos nós, a sociedade prefere que a gente use máscaras. Ele prefere que você, quando está na casa espírita, você se comporte de uma forma. Quando você chega em casa, você se comporta de uma outra forma. Quando você está no trabalho, né, o gerente vai chegar para você e fazer, aqui não é lugar disso não, aqui você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você então se comporta de outra forma. Então a sociedade rotula você, te impulsiona, te empurra, te motiva a você usar máscaras em locais diferentes. Mas se você quer se mostrar com a transparência de quem você é, eu sou uma pessoa só. Eu sou uma pessoa aqui, sou uma pessoa em casa, eu sou a mesma pessoa. Eu não sou pessoas diferentes. As pessoas estão me vendo, estão me percebendo, lembra da janela de Johari, elas estão me percebendo de uma forma que não sou eu. Por que não sou eu? Porque eu sou a mesma pessoa em casa, no trabalho, e as minhas expressões estão diferentes porque eu estou me moldando a aparecer para a sociedade naquele ambiente. Estou na escola lá do Marcelo, então estou na escola, eu sou professor. Se eu sou professor, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, não posso... e eu tenho um papel para desempenhar. E eu vou, mas esse é o Marcelo que está no centro à noite, a gente vai conversar, e o Ciano, professor, vai estar no centro à noite, vai estar em casa lá com o Ronaldo, e aí, como é que faz? São outras pessoas? Então a primeira questão é como é que a gente faz para quebrar aquilo que nós somos impulsionados a parecer e a gente realmente passa a se mostrar como nós somos em verdade, né? Um grande auxiliador para isso é a reunião mediúnica. Eu adoro reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica não dá para ter a janela de Johari oculta ali. Por quê? Porque os espíritos vão atrás da gente. Então você fala com ele, meu irmão, você tem que perdoar o feedback. Feedback para os outros é ótimo, né? Você tem que perdoar, meu irmão. Então, se você não perdoar, a sua vida vai ser esse inferno aí mesmo. Está vendo? A vida está difícil, né? Está dura, né? Sofrendo, né? É isso, amigo. Tem que perdoar. Aí a Carlinha vai chamar para o espírito lá. Você tem que perdoar. Aí saiu dali, teve uns quiprocozinhos lá em casa, no instantinho, acabou o perdão. Aí ele fala assim, e aí? Observa que para o espírito, ele enxerga a gente. E como ele enxerga a gente, ele nos obriga a ter a janela aberta. Por isso que eu gosto da reunião mediúnica. Porque tudo que acontece na reunião mediúnica, que é a nossa tentativa de colocar na janela oculta, não serve. Por que não serve? Porque ele vai atrás da gente e vai ver exatamente quem nós somos. Por isso que sempre que eu vou conversar com o espírito, já começa a avisar, cuidado comigo, eu não sou essa pessoa toda não. Você já começa a fazer aquele preâmbulo para o espírito já perceber que você é alguém como ele. E o fato de você se apresentar a alguém como ele cria já o laço de relacionamento forte. Porque, como falamos antes, o relacionamento forte se dá quando você se mostra nas suas fragilidades. Enquanto você está apenas como eu sou o grande educador, você é o grande aprendiz, você não consegue fazer um relacionamento efetivo dessas duas pessoas, né? O homem de bem em construção, né? Eu vou entrar, não sei com que hora daqui, vamos ver aqui. Tem uma outra questão que eu queria abordar, né? Também roubei isso da área de recursos humanos, a ideia da competência, né? Que é o chá, né? Conhecimento, habilidade, atitudes, né?
Conhecimento, nós aprendemos nos livros, estudos e palestras. Estamos nós aqui, estamos nós aprendendo. Lemos um livro, estamos aprendendo. Maravilha, coisa boa. Conhecimento, comprou um livro, estudou, aprendeu. Que coisa boa. Quantos livros já liam na vida? Eu já li uns 400 livros na vida. Que maravilha. Puxa, que pessoa culta. 400 livros. Que maravilha. Que coisa boa. Porém, a competência está associada à habilidade e atitudes. Também. A habilidade, aprendemos na relação com os outros, na divergência, na dificuldade. A habilidade é a habilidade que eu desenvolvo para lidar com os outros. Portanto, eu não consigo desenvolver no mosteiro. Eu desenvolvo isso no mundo como ele é, lidando com as pessoas como elas são. E este é o desenvolvimento da minha habilidade. Mauro, o livro me ajudou porque eu li todas as obras da seção psicológica da Joana de Ângeles. Me ajudou muito. Eu tenho todo o conhecimento. E aí vamos chegar, então você agora já é uma pessoa hábil em se conhecer. Deu toda a série de Joana de Ângeles. Então, observa que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E este é a nossa reflexão. A atitude, né? Aprendemos com os exemplos e na caridade. Né? O que é atitude? É a forma com que eu me expresso. São os meus atos, minhas atitudes. Observa que eu tenho que fazer essa migração do conhecimento para as habilidades e para as atitudes. Porque senão eu vou ser o professor do conhecimento, onde eu não aprendi os livros que eu li. Porque aprender os livros que a gente leu é colocar em prática as coisas que a gente aprendeu no livro. Mas se eu só li para dar aula, que é muito comum, a gente está lendo o livro, já está logo imaginando, vou passar esse parágrafo, já colo no WhatsApp na hora. Esse é a cara do fulano. Esse daqui é a cara do Beltrano. E já vou disparando o livro, vou tirar a cópia lá, desse fulano, você precisa ler esse livro. O livro é para os outros. Mas temos dificuldade com o autodescobrimento. Então, muitas vezes, a gente observa um grande avanço na parte cognitiva. Vamos fazer grupo de estudo, no caso espírita, vamos fazer grupo de estudo, vamos estudar mais isso, vamos estudar mais aquilo. Aí, daqui a pouco, tem um quiprocózinho, um quer bater no outro, um quer pular na jugular do outro, e vai dizer, amigo, qual o livro que a gente pulou essa parte? Assim, vamos dar uma olhadinha, que me parece que os livros não foram bem assimilados pela gente nas nossas habilidades, nas nossas atitudes. Né? Então, ser espírita é a gente fazer, né, como vocês sabem, essa definição de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Então, para sermos espírita, nós temos que fazer a transformação moral e temos que domar as nossas más inclinações. Né? E, para fazermos isso, né, a gente precisa entender um pouquinho, né, eu vou botar aqui os 5 princípios básicos, né, só para a gente pensar. Né? Deus é onipotente, Deus é justo. Isso que está acontecendo com a minha vida não é justo. Não é verdade. É justo, porque senão Deus teria intervido com isso. Eu sou imortal, mas eu já falei 1000 vezes, a pessoa não me escuta, mas eu sou imortal? Por que é que eu estou tão impaciente com as 1000 vezes apenas? Eu tenho toda... imagina assim, não tem fim a minha vida. A comunicabilidade espíritas existe, a influência existe, mas a questão é com quem que eu vou sintonizar? Esse é uma decisão minha. Mauro, esse ambiente aqui está um horror. O ambiente pode estar o horror que quiser. A questão é onde que eu estou sintonizado. Eu estou sintonizado com o horror ou estou sintonizado com os espíritos evoluídos que estão lá presentes para ajudar? Aí depende, essa é uma opção individual. A reencarnação é quem for. Eu aprendi espiritismo, quando descobri isso, no mesmo ano eu já tinha lido mais de 100 livros. Aí tu fala assim, parece uma coisa, um mérito meu, né? Eu olho assim e falo assim, Mauro é brilhante. 100 livros,
um ano que descobri o Espiritismo. Quantos anos se levaram para que eu tivesse essa capacidade? Eu só estou vendo com os olhos de uma encarnação. Quantos anos, quantos milênios levaram nas diversas religiões para que eu buscasse a religiosidade hoje? E o outro espírito que foi recém-criado? Ele está com as suas dificuldades, obviamente, maiores do que as nossas. E eu tenho que entender isso. Como é que eu entendo isso? Vendo a luz da encarnação. Mas, Mauro, eu já estudei esse livro. É verdade. Então, vamos olhar o livro novamente para tentar trazer esse livro para as nossas habilidades e atitudes. Moradas, né, que a gente está falando da própria sintonia. Né? Eu quero ir para um mundo de regeneração. Amigos, vou dizer para vocês, eu posso ir para um mundo de regeneração ainda dentro do mundo de provas e expiações. Basta eu colocar à minha volta a minha forma de enxergar o mundo, e essa forma de enxergar o mundo será compatível com o mundo de regeneração. Citando Joana de Ângeles, o homem deve comprometer-se com o autodescobrimento. Então, aquilo que eu falei para vocês, observa que a Joana fala, para ser feliz, identificando seus defeitos, suas boas qualidades, sem autopunição. Não dá mais tempo da gente falar da autopunição, mas a proposta que eu queria trazer para vocês é o comprometimento com o autodescobrimento. E isto ser a alavanca para a felicidade. Então, enquanto eu não consigo, lembra, o autodescobrimento para avançar para a esquerda e a transparência para avançar para baixo, eu vou ter dificuldade de atingir a perfeição e, portanto, dificuldades de atingir a felicidade. Né? E aí entra a questão do amor que eu falei. Né? A experiência do amor é essencial para o autodescobrimento. Né? Que a Fernanda comentou dos feedbacks. Né? O amor é fundamental para eu entender o outro, para eu valorizar o outro, para eu respeitar o outro e, portanto, eu me mostrar para o outro com as minhas fragilidades, para eu poder fazer bons relacionamentos com outros. E aí, se eu for me relacionando bem com os outros, eu vou evoluindo na minha encarnação. Né? Vou passar um videozinho rápido. É rápido mesmo, gente, já estou atrasado aqui. Que é um vídeo do Smiling Face, né? Um sorriso, né? Só para a gente abordar um pouco a janela desconhecida. Eu falei para vocês que a janela desconhecida é mais difícil da gente falar. Aquilo que eu não conheço e que os outros também não conhecem de mim. E aí eu trouxe só esse vídeo para a gente pensar nessa janela desconhecida da gente. O nome dela é Luíse. Cem quilômetros, 1000 quilômetros. Um milhão de quilômetros. Cem bilhões de quilômetros. Dez anos-luz. Um milhão de anos-luz, 10 milhões, 100 milhões de anos-luz. Ainda estamos vendo o universo surgir. 10 bilhões de anos-luz, agora começamos a voltar. Olha a Luísa aí.
1 milímetro, 100 micrômetros, 100 nanos, 1 picômetro, de novo nada, chegamos num átomo, que é até onde a gente conseguiu ir até hoje. E voltamos para Louise. O que é a janela desconhecida? Tudo isso não conhecemos. Observa, o espaço vazio não existe. Se não existe, toda aquela distância que a gente viu das galáxias não existe. Isso tudo existe com espíritos lá. Espíritos estão lá. Que espíritos são esses? O que eles fazem? A gente não tem a menor ideia. Observa quando a gente mergulha na profundidade do olho da Louise. Observa, o nada não existe. E novamente encontramos um monte de espaços sem nada, mas o nada não existe. O que existe lá? Observa, não temos ideia. Essa é a ideia da janela desconhecida. Nós não temos ideia de quem nós somos. Nós, às vezes, brigamos entre a gente como se fosse o fim do mundo, sem perceber quem nós somos. Nós não temos ideia de quem nós seremos ainda. Jesus sabe, mas nós não temos ideia de quem nós seremos. Nós estamos almejando o mundo de regeneração, é um mundo um pouco melhor do que o nosso. Nós não temos ideia do que é um mundo de todos, não temos ideia do que é um mundo celeste, não temos ideia do que é viver depois disso. Não sabemos. Essa é a janela desconhecida que ninguém sabe. Mas uma coisa a gente sabe, quanto mais a gente avança na nossa janela, mais a gente avança no amor, mais a gente avança na capacidade de amar as pessoas, de ser amado, mais a gente avança nas questões importantes da vida. E as coisas que são milímetros vão ficando como coisas pequeninas que a gente vai deixando, como aquele telescópio se afastando, assim a gente olha coisas tão pequenas nas nossas vidas que foram ficando para trás. Daqui a pouco a gente vai desencarnar, vai olhar para trás e falar assim, caramba, perdemos tanto tempo discutindo coisas tão pequeninas que não me agregaram nada na minha janela de Johari, não me agregou nada em eu me descobrir um pouco mais e nem eu poder deixar as pessoas descobrirem um pouco mais de quem eu sou. Por isso, só terminando ali, nós vivemos nessa constante transformação. Então não lutemos contra as transformações. Mergulhemos nessa transformação hoje para a gente poder cada dia avançar um pouco mais nisso, entender um pouco mais essa nossa capacidade de amar, sabendo que esse desconhecido todo que a gente viu ali nos espera e a gente não tem ainda nem ideia do que virá. E aí, o que a lagarta chama de fim do mundo, o homem chama de borboleta. Richard Bach. Muito obrigado. Muita paz. Eu te ligo aqui. Voltei. Mas não é o livro não, tá? Tem um livro com esse nome, sabia? Voltei. Tem um livro com esse nome. O Mauro falou tanto em livro, né? Aí eu voltei e lembrei do livro, né? Fazer um comentário. A gente vê aquilo tudo ali e Deus só fez aquilo tudo por uma coisa, tá? Só um motivo, né? Só por amor, só por isso, né?
Toda a literatura espírita, quando a gente estuda Deus, simplifica. Deus fez aquilo só por amor, só. E a gente tem dificuldade de ver isso, né? Uma coisinha só. Você vê o tamanho que é, né? Vamos então para os recados de hoje. Bom, o primeiro recado eu já falei logo no início, as palestras de sábado à noite, elas voltaram a ser gravadas e são colocadas no canal da Casa Espírita na semana seguinte. Então, por exemplo, a palestra de hoje do Mauro aparecerá no site, no canal do YouTube da Casa, na segunda-feira, sem ser essa agora, a outra, tá bom? E aí, gente, até vocês que estão nos assistindo offline, obviamente, e vocês que estão aqui, essas palestras, elas podem ser compartilhadas. Então, mesmo que vocês tenham vindo à casa e conhece alguém que precisa de uma palavra amiga, um esclarecimento, encaminhe essas palestras. Tá? É uma forma que a gente tem de fazer a caridade, que a gente acha que é tão difícil, né? Informar também é fazer caridade. Né? Às vezes a pessoa está triste, vê uma mensagem, uma palestra como essa, assim, poxa, deixa eu tentar me conhecer, né? E dar o clique na pessoa, tá bom? O outro assunto é o seguinte. Dia 21 de maio, a gente vai ter, é um domingo, a gente vai ter um dia de trabalho aqui. A ideia é que os trabalhadores da casa e aqueles que desejam trabalhar na casa possam vir no domingo, nesse dia 21, para que a gente, na realidade, para que a gente se voltar a conhecer. Né? A Casa Espírita, ela tem muitos trabalhos, muitos. A Deolinda Amorim, hoje, ela, graças a Deus, né, Mauro? Ela tem muitos trabalhos hoje. Né? E é difícil dos trabalhadores se conhecerem. Né? Vou falar por mim, por exemplo, eu venho muito sábado, né? E temos companheiros na quarta, na quinta, trabalho segunda-feira, trabalho na terça-feira à noite, e a gente não conhece os nossos amigos, não conhece os nossos trabalhadores. Então a gente precisa dedicar pelo menos uma vez no ano que seja, tomara que seja mais, né, Mauro? Uma vez no ano, para a gente se ver, gente. Isso não é uma confraternização. Isso é trabalho na Casa Espírita. Isso é trabalho no bem. Porque, como o Mauro falou, a gente precisa se conhecer. Como é que eu vou fazer um bom trabalho com o outro se eu não conheço o outro? Então, assim, parece que é uma coisa assim... a ideia é que o Mauro vai passar um filme, né? E depois ele vai fazer algumas considerações, vai ter um espaço, a gente vai poder... E na nossa famosa cantina, que eu já vou falar um pouquinho, calma, eu vou falar da cantina um pouquinho, e a gente vai poder debater, né? A gente precisa olhar para a Casa Espírita do século XXI de forma diferente da Casa Espírita do século XIX. Nós não somos as mesmas pessoas, nós somos os mesmos espíritos, mas com visões de maior progresso, de maior conhecimento. E é através desses encontros que a gente põe em prática o que a gente aprendeu. Fraternidade, amizade, uma sinceridade amorosa, sim, uma sinceridade amorosa. Né? Então, por favor, pensem, reflitam. Tá? Você que está me vendo agora, você que está vendo, que quer trabalhar na Deolinda Amorim, reflita sobre isso, como o Mauro falou. E venha domingo, dia 21, tá? A gente está pedindo para fazer uma inscrição. Não paga nada, não tem lista, não vai ser descontado. Muito pelo contrário, se vier, vai ter bônus hora triplo. Já recebeu informação, estou recebendo informação aqui, ó. Vai ter bônus horas triplicado. Então vem, recebi informação de última hora, hein? Então, por favor, então vem, diz assim, vou lá que eu vou receber um bônus horas. Porque se a gente perder um pouquinho, ganha. Né? Eu ganhei 3 bônus, 3 só, gente. Tá? A gente é imortal, só 3, gente, é imortal. Se eu ganhar um todo dia, muito bem. Né? Eu tenho bilhões de anos à frente, né? Vou ser bilionário. Né? Então, quem desejar vir, vou falar baixinho para ninguém escutar.
tem que vir. Porque é o esforço, gente. A gente tem que fazer o esforço. Obviamente eu estou brincando, eu tenho que vir a brincadeira. Mas a gente tem uma obrigação conosco mesmos, né? De fazer isso que a gente viu acontecer. A gente precisa se conhecer, tá bom? Então depois, quem quiser, conversa ali com a Edilene, porque a gente tem que fazer uma inscrição para saber quem vem, quem não vem. Tem que preparar o espaço, né? A gente não vai fazer uma coisa assim, vem. Não, a gente quer preparar uma coisa legal para vocês, tá? Receber com vocês com respeito, com amizade e, acima de tudo, com o conforto possível que a casa possa dar, tá bom? Então esse é o recado, acho que mais importante do dia, né? Que fala do nosso bem-estar enquanto trabalhador na Casa Espírita, tá bom? Agora eu vou chamar o já citado professor Marcelo Pellegrino, fazer a nossa prece, por favor, Marcelo. E logo depois da prece nós vamos ter o trabalho de passe, então quem quiser é só aguardar ali naquelas cadeiras da esquerda que uma pessoa voluntária vai chamar, tá bom, gente? Muito obrigado a vocês, muito boa noite, tchau, tchau. Lembrando então e reforçando o aviso do Antônio, todos podem faltar aos trabalhos da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, menos eu. Todos repetindo, a gente então vai entender que não haverá faltas. Vamos então preparar o nosso coração para a prece, pensando, lembrando e vibrando por todas as pessoas que a gente ama e, acima de tudo, por todas as pessoas com as quais nós temos as nossas dificuldades de relacionamento. Senhor Jesus, nos ampare e nos inspire ao bem sempre, para que cada vez mais nós possamos abrir as janelas da vida e deixar entrar o vento renovador do Teu amor, a fim de que possamos aspirar esse ar renovado e sentirmos-nos melhor. Permita, Senhor, que possamos cada vez mais abrir as nossas janelas, ao ponto de que um dia não existam mais as paredes onde elas estejam suportadas e haja apenas o espaço onde todos nós possamos nos encontrar para trabalharmos, para amarmos, para louvarmos o Criador que nos colocou aqui com todas as chances de nos tornarmos melhor sempre. Permita, querido amigo Jesus, que a cada dia e a cada hora possamos sermos úteis dentro daquilo que formos possíveis e que tenhamos no coração a certeza de que tudo isso vai passar e o que ficará conosco, sempre ficará conosco, é a certeza do Teu amor por nós, a certeza do amor de Deus por nós, mas, acima de tudo, a certeza de que melhoramos a cada dia. Fica conosco, nos ampare, nos inspire ao bem, que possamos a cada dia renovarmos as nossas esperanças e, assim sendo, Senhor, despeça-nos na Tua santa e querida paz, a fim de que, chegando em nossos lares, possamos dizer que hoje aprendemos a abrir as janelas da vida para que a luz nova, para que o vento novo possa entrar e iluminar o homem velho que ainda somos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre.